Nós estamos na Parashat Acharei Mot. E hoje também é Shabbat Tekuma. Não há muito tempo, em um momento de grande euforia na leitura da Torá, na sequência da leitura da Torá, estávamos no momento da inauguração do Mishkan, do santuário móvel, no deserto. No meio da alegria, uma tragédia. 2 filhos de Arão morreram tragicamente. Alguns comentaristas afirmam que Arão se sentiu terrivelmente culpado pela morte dos seus filhos. E agora buscava pedir perdão por tudo e por todos, por ele e por todo o povo, por culpas que eventualmente ele tenha cometido e por culpas que talvez ele nunca tenha cometido, por pecados que ele talvez nunca tenha cometido. Não são poucos os relatos de pessoas que passaram por uma tragédia e que viram muita gente morrer e que se sentiram culpadas por terem sobrevivido. Nós podemos imaginar Arão, irmão de Moisés e de Miriam, questionando Deus. Ribono shel haolam, Senhor de toda a terra, você não é o misericordioso? Então, por que, Deus? Por que você levou os meus filhos? Não podia ter sido eu? Hoje é o Shabbat Tekuma, o Shabbat do renascimento, comemorado nas comunidades judaicas liberais e sionistas, entre Yom HaShoah, em memória de 6 milhões de judias e de judeus assassinados no Holocausto, e Yom Ha'atzmaut, em comemoração dos 74 anos de independência de Medinat Israel, do Estado de Israel. Durante essa semana, num comunicado de Yom HaShoah, o Instituto Brasil-Israel, o IB, nos falava dos sobreviventes da Shoah, ainda vivos em Israel, que abrem as portas das suas casas para quem quiser escutar o que eles têm para contar sobre as histórias das suas vidas. Os seus relatos, conta o IB, são fonte importante na construção da memória do genocídio. Fecha aspas. Será que esses sobreviventes da Shoah sentem culpa por estarem vivos? Muitos deles, sim. E talvez a sua culpa seja tão sem sentido quanto boa parte da culpa sentida por Arão, quando da morte dos seus filhos. No final das contas, os sobreviventes contam histórias da arrogância nazista, que não suportava a existência do povo judeu, e não só não suportavam a nossa existência, mas também não suportavam que vivessem ciganos, negros, homossexuais, pessoas com deficiência e adversários políticos. Os sobreviventes, cada vez menos, porque eles existem em cada vez menos números. Em Israel, 160 mil, a cada ano 10, 15 mil morrem. Esses sobreviventes nos advertem para a arrogância de uma suposta raça humana, pura, ariana, que nega a realidade e renega a própria humanidade. Uma colega e amiga querida, Rabina Chava Bailey, dos Estados Unidos, explica que a palavra em hebraico para arrogância, yehirut, vem da mesma raiz da ideia de exceder limites, de passar dos limites. Ser arrogante, diz a Rabina Bailey, é ultrapassar os limites saudáveis em relação a si mesmo e aos outros.
Fecha aspas. Segundo a tradição conhecida como Mussar, uma tradição de ética judaica, para o arrogante, aquela pessoa que é humilde é uma fraca. Porque ser humilde, para quem é arrogante, é sinal de fraqueza. Mas como se equivoca quem é arrogante? Ao pensar que ser humilde é ser manso. E que pode tratar o humilde como se fosse o seu capacho. A rabina Hava Bailey esclarece que a meta da pessoa humilde não é se deixar humilhar, mas é sim saber quando é apropriado ser grande e deixar o seu próprio talento brilhar, e quando é apropriado fazer um tzimtzum, contrair-se, abrir espaço para os outros brilharem. A falta de consciência do tzimtzum, de saber recuar, diz a rabina, é a essência da arrogância. Não vamos trazer aqui exemplos de pessoas arrogantes, todos nós conhecemos. Mas vamos trazer um exemplo de humildade? Deus se contraiu. Deus contraiu a si mesmo para o mundo surgir, para o sol, a lua e as estrelas brilharem. Deus, na sua humildade, se contraiu para permitir que as nossas vidas existissem. O arrogante, ele se vê como o único ser criado à imagem de Deus. E por isso, muitas vezes espera que as outras pessoas o adorem, porque ele se acha muito. E o Talmud olha para o arrogante e vai direto ao ponto. Dizem os nossos antigos sábios que ser arrogante é a mesma coisa que praticar a idolatria. Nada menos. Assim como devemos, como judeus, nos afastar da idolatria, do mesmo modo devemos nos afastar das pessoas arrogantes, que buscam diminuir o outro para se sentirem grandes. O humilde, ao contrário, ele vê em todo ser humano a imagem aumentada de Deus. Ele enxerga nos olhos da outra pessoa, qualquer que seja a outra pessoa, ele enxerga nela a luz do divino e se alegra com isso. Porque a pessoa humilde sabe que no mundo tem espaço para todo mundo. Ou como diz a rabina Hava Bailey, nada do que construímos ou alcançamos é feito somente graças à nossa virtude. Tem quem diga que todo indivíduo precisa de um pouquinho de arrogância para vencer na vida. E que também precisa de um pouquinho de humildade. Outros dizem que precisamos encontrar o caminho do meio, entre a arrogância e a humildade. Mas Rabbeinu Yonah de Gerondi, rabino da Espanha, do século XII, século XIII, na sua obra Sha'arei Teshuvah, Os Portais do Arrependimento, dizia o seguinte: existem algumas vias pelas quais a pessoa é proibida de seguir pelo caminho do meio. Ou seja, nós temos em algumas circunstâncias que nos posicionar. Não dá para a gente ficar numa posição de neutralidade. E ele continua: essa pessoa deve se distanciar de um extremo e também se distanciar do outro extremo. Mas entender que o bom caminho não é o caminho de ser manso, mas o caminho de ser humilde, que é outra coisa. Porque ser humilde não é ser manso. Ser humilde não é se deixar pisar. Ser humilde é abrir o seu espaço para brilhar. E é abrir espaço para que as outras pessoas também brilhem. Shabbat Shalom.